Em nosso estudo de hoje, a lição 12 do livro Companheiro tem por título Temas da Esperança. Quem goste de pessimismo e se queixe de solidão, observe se alguém estima repousar no espinheiro. Pense que se não houvesse nascido para melhorar o ambiente em que vives, estarias de certo em planos superiores. Com a lamentação, é possível deprimir os que mais nos ajudam. Se pretendes auxiliar alguém, começa mostrando alegria. A conversa triste com os tristes deixa os tristes muito mais tristes. Quem disser que Deus desanimou de amparar a humanidade, medite na beleza do sol em cada alvorecer. Se tiveres de chorar por algum motivo que consideres justo, chora trabalhando para o bem, para que as lágrimas não se te façam inúteis. Nos dias de provação, efetivamente, não seriam razoáveis quaisquer espetáculos de bom humor. Entretanto, o bom ânimo e a esperança são luzes e bênçãos em qualquer lugar. Guarda a lição do passado, mas não percas tempo lastimando aquilo que o tempo não pode restituir. Quando estiveres à beira do desalento, pergunta a ti mesmo se estás num mundo em construção ou se estás numa colônia de férias. Deus permitiu a existência das quedas d'água para aprendermos quanta força de trabalho e renovação podemos extrair de nossas próprias quedas. Não sofras pensando nos defeitos alheios. Os outros são espíritos quais nós mesmos em preparação ou tratamento para a vida maior. Se procuras a paz, não critiques, e sim ajuda sempre. Indica a pessoa que teria construído algo de bom sem suor e sofrimento. Toda irritação é um estorvo no trabalho. Deixa um traço de alegria onde passes e tua alegria será sempre acrescentada mais à frente. Quem furta a esperança cria a doença. O sorriso é sempre uma luz em tua porta. Essa mensagem do Emmanuel também de hoje, ela é espetacular, porque a gente fica pensando imediatamente em alguns nomes que fazem parte do nosso cotidiano. Eu tenho uma estagiária no meu trabalho de 21 anos de idade, que a menina tem um sorriso no rosto o tempo todo. E a gente sabe que a menina já passou por algumas situações muito dolorosas, mas ela traz sempre um sorriso, e até mesmo na hora de comentar as coisas, de brincar, as palavras dela sempre vêm com um pouquinho de risada junto. O Emmanuel vem dizendo aqui pra gente, é claro, olha, se tiveres que chorar por algum motivo que consideres justo, chora trabalhando, e vem falar que é claro que não vai ser cobrado da gente em momentos difíceis, que a gente fica forçando alguma coisa, não. Mas a verdade é que quando você tem contato com pessoas assim, você acaba tendo poucos motivos, ou poucos momentos até, para se deixar entristecer, porque você está convivendo com uma pessoa que já conseguiu descobrir o poder da alegria. Como dizia o poeta cearense, né? A noite fria me ensinou a amar mais o meu dia, e pela dor eu descobri o poder da alegria e a certeza de que eu tenho coisas novas para dizer. Outra coisa que a gente estava pensando enquanto a gente estava fazendo essa leitura é que a alegria contagia, né? E que uma das frases que mais marcam na gente com relação ao grande cinematografista que foi o Charlie Chaplin, na história do cinema, na história da humanidade, ele falava que ele gostava muito de andar na chuva, porque na chuva as pessoas não viam as lágrimas dele. E uma de suas músicas maravilhosas, pelo menos a tradução que ficou para a gente aqui no Brasil, uma música chamada Smile, que foi do filme Luzes da Cidade, e que o brasileiro João de Barro, o Braguinha, que se imortalizou com muitas marchinhas de carnaval, fez uma versão para a música. E a música tem um momento que fala assim: sorri e vá mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. E a gente fica pensando no seguinte: se a gente tem que transmitir alguma coisa de bom para as pessoas, não precisa ser
essa parte triste. É claro que a gente vai eleger, sim, do nosso ciclo de amizade, 1, 2, 3 pessoas para poder desabafar, para poder conversar um pouco e não deixar aquela coisa ficar no individualismo, no sofrimento. Não, a gente precisa estar compartilhando também. A gente vai aprendendo até com o tempo, pelo menos eu aprendi isso, que quanto mais a gente aprende a desabafar, menos dói. Hoje, quando eu faço esses estudos e falo que eu tenho recordação de vida passada, que na recordação de vida passada eu sempre vejo a minha cidade sendo destruída, meus amigos morrendo, numa situação de guerra, eu falo isso hoje com uma certa facilidade que foi construída a partir do momento em que eu comecei a perder a inibição de falar sobre o assunto e falar mais vezes, com mais frequência. Então ele deixou de doer tanto, mas durante uma época ele me trazia uma angústia, uma situação muito complicada mesmo. O que o Emmanuel vem falar para a gente, agora, o contrário. Ele fala, quem gosta de pessimismo e se queixa de solidão, observa se alguém estima repousar no espinheiro. Ninguém quer repousar no espinheiro, e você ficar numa tristeza, a tristeza ela é natural, ela é normal, é uma emoção do ser humano, mas ela está aqui durante um dia, 2 dias, é compreensível. Ela começou a se instalar dentro de nós por mais tempo, a gente começa a ligar o sinal de alerta, falar o que está acontecendo, por que eu não estou conseguindo sair dessa tristeza. E quando a gente estiver numa situação como essa, a gente vai ter, assim, em muitos motivos, o fenômeno da mediunidade se desenvolvendo na gente. Aí a gente, o que acontece? Você vai procurar os médicos, vai fazer um monte de exame e no final alguém vai dizer para você que você está com estresse. Pode ser que passe até um calmante ou, o pior de tudo, até um antidepressivo, quando na verdade está sendo um efeito da mediunidade. Porque se a mediunidade fosse apenas ver e ouvir, sentindo a presença de um espírito, seria fácil. Mas o problema é que a gente sente o que o espírito está sentindo. Então, algumas vezes a gente vai sentir uma angústia, uma tristeza, uma coisa tão forte que, pelo menos comigo, eu ficava indagando aqui de mim, comigo mesmo, né? Mas que motivo eu tenho para ter essa tristeza toda? E comecei a chegar à conclusão facilmente de que essa tristeza não estava vindo de mim. Dentro dos processos obsessivos, é muito comum que alguém que esteja num processo de vingança por algum motivo em cima da gente, a partir do momento que ele consegue descobrir que conseguiu instalar a tristeza dentro da gente, eles vão dar uma insistida, porque eles sabem que a tristeza ela vai baqueando, ela vai acabando com a nossa alegria de viver. E se fosse só isso, ela vai acabando também com o nosso corpo físico e com a nossa saúde mental, principalmente. Então, o antídoto para isso é a gente começar a pensar nisso. Com a lamentação é possível deprimir os que mais nos ajudam. Quando estiveres à beira do desalento, pergunta a ti mesmo, você está num mundo em construção ou está numa colônia de férias? Deus permitiu a existência das quedas d'água para aprendermos quanta força de trabalho e renovação podemos extrair de nossas próprias quedas. Agora, o Emmanuel ele vem abordar ainda um assunto mais interessante também para a gente analisar profundamente com a gente. Não sofras pensando nos defeitos alheios. Ou então, a gente convive com uma pessoa que a coisa começou a acontecer e ela entra numa tristeza profunda e volta e meia eu falo com ela, mas o que a gente pode fazer? Por exemplo, meu pai está doente, fica triste porque o pai está doente. Então, o que a gente pode fazer? Vamos levar para o hospital? Vamos... Depois que a gente esgotar o que a gente pode fazer, aí sim, e a gente vai descobrir que normalmente, só a gente tomar a iniciativa de ajudar, a gente já consegue reverter o quadro muitas vezes. Agora, quando não tiver como reverter o quadro, é porque é a situação da vida mesmo, é a prova ou é a expiação que a gente tem que viver. Mas vamos botar uma coisa na cabeça.
A alegria é importante demais para que a gente consiga suportar todas as provas nesse mundo de expiações e provas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.